Bem, Thaís, seja bem-vinda a mais uma atividade síncrona da UC Estatística 1, tá? Eu vou começar a atividade de hoje perguntando se você tem algum exercício das listas, mas em particular das listas 4, 5 e 6, que você queira discutir, especialmente aqueles do trabalho que você esteja em dúvida e que gostaria de ver, discutir a solução, tirar a sua dúvida. Você tem algum dos exercícios? Pode ser qualquer um, tá? Em particular, do trabalho. Acho que não, professor. Boa noite, Geisa. Você tem alguma dúvida de algum exercício que está no trabalho 2 que você queira discutir, tirar a sua dúvida? Boa noite, professor. Até agora, pelo que eu resolvi, ainda não. Tá. Então, pessoal, eu vou começar então com uma dúvida do pessoal do Integral, tá legal? O pessoal do Integral, ele teve duas dúvidas, uma na lista 4, que é o exercício 3, e depois o exercício 6 da lista 6, tá? Bem, vamos lá então. Só um instantinho. Bem, só. Tá. Então, eu vou começar com o exercício 3 da lista 4, ok? Me avisem quando vocês estiverem vendo, tá bom? Vou compartilhar como tela inteira. Já estão vendo? Sim? Aqui pra mim tá carregado. Ai, não, apareceu, que meu computador tá meio lerdo. Tá, tudo bem. Então, o exercício 3 ele diz o seguinte, mas vocês estão vendo o exercício 3 agora, não estão? Sim. O exercício 3 diz o seguinte, a temperatura de T de destilação do petróleo é crucial na determinação da qualidade final do produto. Suponha que T seja considerado uma variável aleatória com distribuição uniforme no intervalo 150 a 300. E suponha que o custo para produzir 1 galão de petróleo seja R$ 1. Se o óleo for destilado a uma temperatura inferior a 200 graus, o produto é vendido por R$ 2. Se a temperatura for superior a 200 graus, o produto é vendido a R$ 3. No item A, peço para fazer o gráfico da função densidade de probabilidade de T, e no item B, qual o lucro médio por galão. Tá? Esse exercício é interessante porque ele envolve duas variáveis aleatórias. Tá? Uma contínua, que é a temperatura de destilação, e a outra é discreta, que é o lucro por galão. Tá? Então, vamos lá, vamos ver. Então, esse é o exercício da lista 4. Vocês já chegaram a ver a lista? Eu sei que alguns de vocês estão com o computador lento. Já estão vendo? Sim, professor. Então, a lista 4 diz o seguinte, o exercício 3, né? Eu tenho a temperatura de destilação, T. O exercício, ele diz que a temperatura de destilação segue uma distribuição uniforme no intervalo 150 a 300. Então, para a gente lembrar, né? A gente lembrar que quando X segue uma distribuição uniforme no intervalo alfa-beta, então a função densidade de probabilidade de X é dada por f de x, né? Eu ponho sempre esse índice x maiúsculo aqui, é 1 sobre beta menos alfa, indicador de x no intervalo alfa-beta, como está na apresentação de vocês. Então, o nosso alfa é 150, nosso beta é 300. Então, a função densidade de probabilidade de t
da variável aleatória t, f de t, é 1 sobre 300 menos 150, né? Ou seja, é 1 sobre 150, indicador de t no intervalo 150 a 300. Então, essa função, né, ela é constante nesse intervalo aberto. Então, o gráfico, né, o eixo t, esse quebradinho aqui indica que eu estou na escala, mas eu estou bem longe da origem, tá? Então, entre 50 e 300, ela é constante igual a 1 sobre 150. Esse é o gráfico da nossa função densidade de probabilidade. Isso responde o item. Agora vamos tentar responder o item B. O que nós sabemos? Né? Nós sabemos que o custo para a produção de um galão é ser R$1. Isso nós sabemos. E nós sabemos que o preço de venda de um galão ele é ser R$2 se a temperatura de destilação for menor do que 200 graus. E ser R$3 se a temperatura de destilação for maior do que 200 graus. Então, aqui está 200 graus, tá certo? A área entre 150 e 200 é a área azul, e a área entre 200 e 300 é a área verde, ó, sobre o gráfico da densidade. Então, agora eu venho definir a variável aleatória lucro por galão. Tá? Essa variável aleatória lucro, ela assume dois valores, C2 menos C1, C3 menos C1. Então, qual é a probabilidade dessa variável lucro assumir o valor C2 menos C1? Quando é que eu tenho esse lucro? Quando o galão é produzido, né, por um produto que foi destilado a uma temperatura inferior a 200 graus. Então, aí a probabilidade de T ser menor do que 200. Ora, é exatamente a área azul. Base vezes altura. A base é 50, a altura é 1 sobre 150, né? Então, 50 vezes 1 sobre 150 é 1/3. Ora, se a área azul é 1/3, a área para produzir, para ter um lucro de C2 menos C1, C3 menos C1, desculpa, que é a probabilidade de T ser maior do que 200 graus, só pode ser 2/3. Concorda comigo? Legal? Que é 100 sobre 150. Tá? Que é 100, exatamente, base vezes altura. 100 sobre 150. Tá? Alguma dúvida, pessoal? Nenhuma, professor. Bem, com isso, nós podemos obter a distribuição de probabilidade da variável aleatória discreta lucro. Ou seja, o lucro é L, os valores que L pode assumir e as suas respectivas probabilidades. Só que o exercício não para aqui, né? Eu quero o lucro médio por galão. Ou seja, eu quero a esperança de L, esperança matemática, né? Ou seja, isso é o somatório para ir variando de 1 até 2, de L índice I, vezes a probabilidade de L ser igual a L minúsculo índice I. Quando I for 1, é a probabilidade do lucro assumir o valor C2 menos C1. Então, é C2 vezes C, menos C1 vezes a probabilidade dele assumir esse valor, que é 1/3. Mais C3 menos C1 vezes 2/3, que é a probabilidade dele vender, ter esse lucro, né? C3 menos C1. Resolvendo essa continha bem simples, né? A gente vai ficar em função de C2, C3 e C1. A gente vai observar que é 1/3 de C2 mais 2/3 de C3 menos C1. Certo? Existem outras maneiras de você resolver esse exercício, tá? Se você pensar, por exemplo, que se você, esse C1, né, é uma constante que você está subtraindo, e você diz, não, eu vou fazer só como C2 e C3, e no final eu tiro o C1, também está certo, tá bom? Então, existem pelo menos duas maneiras de você resolver esse exercício, tá? Bem, essa era a dúvida do pessoal do integral, primeira dúvida, né? A segunda dúvida em particular, era exatamente a do exercício 6. Vocês estão conseguindo ver, pessoal? O exercício 6, primeira solução? Sim.
né? E aí, não sei se vocês lembram que era exatamente a dúvida, né? Que é o político, né? A dúvida do político se ele deve concorrer à eleição ou não deve concorrer à eleição, né? Tá? Bem, nesse contexto, né? Vou concorrer ou não vou concorrer, ele decidiu se ele só concorre à eleição se menos do que 40% dos residentes estiverem favoráveis à atual administração. Então, já formulou a hipótese, né? P igual a H0 é P igual a 40, contra a hipótese alternativa P menor do que 0,40. Se eu rejeitar H0, rejeitando H0, a proporção de moradores, né, e eleitores, consequentemente, dessa comunidade favoráveis à administração local é inferior a 40% e, consequentemente, o político deverá concorrer à eleição para prefeito. Tá legal? Então, o estimador pontual, né, para essa proporção de eleitores favoráveis, esse P para nós, né, representa a proporção de eleitores favoráveis à atual administração. Tá certo? Isso é muito comum, tá, pessoal? Isso é muito comum, né? A gente sabe, né, pelo menos até ano passado, eu fiz essa observação na última aula com vocês, você tinha a rejeição do candidato, né? Quanto as pessoas não estavam dispostas, não rejeitavam aqueles candidatos que estavam sendo apresentados para naquela pesquisa. Hoje em dia a gente não vê essas pesquisas, mas embora elas não sejam noticiadas, né, porque eu acho que os grandes, não sei se vocês lembram que essas pesquisas muitas vezes eram encomendadas ou pela Globo ou por algum outro instituto, mas eu acho que agora essas pesquisas não é que elas deixaram de existir, tá? Eu suspeito que elas continuam existindo, tá? Exatamente para verificar, né? Nesse caso, tanto a rejeição do governo, que seria aquela avaliação bom, ótimo, regular e ruim, né? Que a gente via nas pesquisas anteriores, que isso dá fôlego para o candidato tentar se candidatar como uma alternativa, uma possibilidade é essa, né? E a outra é de rejeição, que a gente não vê, mas as duas pesquisas elas estão acontecendo, elas não são divulgadas, certo? Então, a gente pode esperar, por exemplo, que candidatos que não tenham. Daqui a pouco, candidatos começam a desistir, certo? De concorrer a alguma eleição. Legal? Por quê? Porque provavelmente ele pode ter uma rejeição até baixa, tá certo? Mas ele não tem potencial de voto, então ele não vai conseguir eleger, tá? Então para vocês pensarem, refletirem. Estatística é legal por isso, que independe do seu credo, tá? Do que você acredita, é o dado que informa para a gente, né? Tá certo? É o dado, a informação contida nos dados que nos orientam, né? Certo? Então, como P é a proporção desses moradores que são favoráveis à atual administração, o estimador pontual de P minúsculo, né, que essa proporção populacional é P-chapéu, pelo teorema limite central, P-chapéu segue uma distribuição normal com média P e variância P ou menos P sobre N. Sobre H0 e N igual a 375, né, uma amostra de 375 leitores, P-chapéu segue uma distribuição normal, né, pelo TLC, né, sob H0, com esse também de amostra, uma distribuição aproximadamente normal, com média 0,40 e variância 0,40 vezes 0,60 sobre 375. Eu costumo já fazer e já calcular o desvio padrão, tá legal? Desvio padrão é a raiz quadrada de 0,40 vezes 0,60 dividido por 375, e esse desvio padrão corresponde a 0,0253. A estatística de teste, né, é Z, que é P-chapéu menos 0,40 dividido por 0,0253. Essa distribuição, né, com essas suposições, segue uma distribuição normal com média zero e variação. Tá legal? Aí o terceiro passo é sempre a construção da região crítica, que nessa primeira solução corresponde a uma proporção crítica. O que quer dizer essa proporção crítica? Se eu vou observar um valor dessa proporção crítica que seja
até maior do que ela. Pode ser próximo, mas tem que ser maior do que ela, tá? Então, se for maior do que ela, embora próximo a ela, eu vou dizer, não, olha, eu não vou rejeitar a hipótese. Porém, se ela for menor ou igual a essa proporção crítica, aí eu vou ter que rejeitar a hipótese. Tá certo? Ou seja, essa região crítica é construída também olhando a hipótese alternativa. Tá legal? Então, a nossa hipótese alternativa é unilateral à esquerda. Então, nós deveríamos rejeitar H0 se a proporção de residentes favoráveis à administração observada da amostra estiver à esquerda de algum valor crítico. Eu estou chamando de PC. Tá? Ou seja, a nossa proporção observada, que pertence ao intervalo 0,1, se ela for menor ou igual a PC, eu vou rejeitar a hipótese. Então, como é que eu encontro essa proporção crítica? Né? Eu vou usar o nosso alfa. O nosso alfa é de 1%. Né? O que é o alfa? É a probabilidade de rejeitar H0, dado que H0 é verdadeiro. Ou seja, a probabilidade de eu encontrar uma proporção menor ou igual a essa proporção crítica, dado que P é 0,40. Sobre H0, como P, chapéu, segue a distribuição normal, com média 0,40 e desvio padrão 0,0253, eu vou padronizar, né? E aí eu vou obter a normal 0,1, normal padrão, para dizer se é menor ou igual a P crítico menos 0,40 dividido por 253. Então eu preciso achar o quantio da distribuição normal que me dá uma área acumulada de 1%. Esse quantio, nós já vimos, né, olhando na tabela da normal, está entre menos 232 e menos 233. 2,32, 32 e menos 2,33. Eu escolhi 2,32, tá, pessoal? Poderia ter escolhido 2,33 ou poderia ter feito a média dos dois. Mas vamos deixar menos 2,32. Resolvendo essa, então, P crítico, menos 0,40, dividido por 0,0253, sendo igual a menos 232, resolvendo essa equaçãozinha do primeiro grau, a gente acha o nosso valor crítico, o nosso P crítico. Então, ou seja, se eu encontrar um valor de P chapéu observado na amostra, né? Proporção observada na amostra, menor ou igual a 34,13%, eu rejeito a hipótese. Então, qual foi o valor observado da nossa amostra? 127 sobre 375. Isso é 0,3387. Esse valor ele é menor ou maior do que 0,343. Ele é menor do que 0,343, certo? Ele está aqui. Tá? Então, ele caiu na região crítica. Então, como o P-chapéu observado pertence à região crítica, rejeita as hipóteses nulas. O que quer dizer com isso? Ou seja, há evidência ao nível de 1% de que a proporção de residentes favoráveis à atual administração é inferior a 40%. Consequentemente, o candidato deverá concorrer para prefeito. Tá certo? Então, esse é a nossa primeira solução desse exercício. E a segunda solução muda. Agora eu vou usar o valor, eu vou usar a distribuição da estatística de teste, que no nosso caso é normal padrão. Então, muda a construção da região crítica. Agora eu vou construir a região crítica baseado, né, nos valores dos quantis da estatística de teste com a normal 0,1. Então, mas eu preciso continuar observando a hipótese alternativa. Ela é unilateral à esquerda. Só que agora nós só vamos rejeitar H0 se o valor observado da estatística de teste, que é o nosso Z-OBS, né, que é calculado como P chapéu OBS menos P, né, sobre H0 dividido pela raiz quadrada de P ou menos P sobre N, estiver à esquerda de algum valor crítico ZC. Esse valor crítico ZC é o quantio da estatística de ordem. Né? Então, os Z-OBS pertencem aos reais, porque agora a estatística de ordem assume valores de menos infinito a mais infinito, os reais. E eu vou rejeitar H0 se o nosso Z-OBS for menor ou igual ao nosso Z crítico. Bem, como é que eu calculo o nosso Z crítico? Né? O nosso alfa é 0,01. Eu quero calcular para dizer se é menor ou igual a Z crítico, qual é o quantio da normal padrão, né? Cuja probabilidade de dizer se é menor ou igual a ele seja de 1%. Nós já vimos que o nosso Z crítico é menos 232. Então, aqui eu tenho o nosso Z crítico, é o menos 232. Tá? E
é menos 232. E aí nós vamos calcular o P observado, que é 127 sobre 375, que é 0,3387. Vamos calcular o nosso Z observado. Nosso Z observado é menos 0,3387 menos 0,40 dividido por 0,0253. Esse valor é menos 2,4229. Tá? E o nosso Z crítico, o nosso Z observado é menor do que o nosso Z crítico. Então, ele pertence à região crítica. Então, como o Z observado pertence à região crítica, rejeita-se H0. A terceira solução é baseada, né, na comparação de áreas. Né? Então, observe o seguinte, a área em vermelho corresponde a 1%. A área toda de menos infinito até menos 232. Mas a área que vai de menos infinito até menos 2,4229, que é essa área em verde aqui, ela é menor, né? Ela está contida dentro da área vermelha, então ela é menor do que a do nosso alvo. Então, quando eu for para a terceira solução, eu já sei que o nosso p-valor, que corresponde exatamente à probabilidade da estatística de teste, de observar um valor menor, mais igual ou mais extremo do que eu observei, sob a hipótese nula, vai ser menor do que o nosso alfa, então eu vou rejeitar a hipótese nula. Tá? Essa vai ser a ideia, né? Uma comparação de áreas agora. Então, muda o terceiro passo, né? O nosso alfa é de 1%, né? A hipótese nula é unilateral esquerda, e nós vamos rejeitar H0 se o valor P, que é a probabilidade de dizer se é menor ou igual ao Z óbvio, for menor do que alfa. E né? A gente já sabe que é. A gente nós não sabemos quanto, mas nós sabemos que é. Né? Então, eu vou calcular nosso Z óbvio, eu vou usar aqui uma aproximação, tá, pessoal? Menos 242. E a probabilidade de dizer se é menor ou igual a menos 242 é 0,0078. Tá? Então, como o valor P é menor do que alfa, rejeita-se H0, aí segue a conclusão. Né? Há evidência ao nível de 1% de que a proporção de eleitores favoráveis à atual administração é inferior a 40%. Consequentemente, o candidato deverá concorrer à eleição. Tá bom? Então, esses são os três soluções possíveis, tá certo? Do mesmo exercício, tá? Elas sempre conduzirão ao mesmo resultado, tá? Bem, eu quero só revisar com vocês, tá? Que quando a gente calcula essa proporção, essa função, vocês estão vendo o R agora ou não? Eu sei que vocês estão com alguma dificuldade de internet. Tá aparecendo aqui sim, professor. Tá Então, dando para ver. legal. Obrigado, hein? Então, a nossa proporção, o nosso próprio ponto teste, que é a função que testa a hipótese para proporção, tá? Então, eu tenho 127, é o número de resultados favoráveis, né? Sobre 375. O nosso H0 é P igual a 0,40, e a nossa hipótese alternativa é menor do que 0,40, com um nível de 1%. Ó. O conf.level é o nível de confiança, né? Tá certo? Agora, e o nível de significância, que é o nosso alfa? É 1 menos o nível de confiança. Tá certo? Então, como o nível de significância é de 1%, é porque o nosso nível de confiança é de 99%. Tá certo? Quando eu faço esse teste, aqui, olha o que eu obtenho. 0,077. Mudou só a última casa decimal, né, pessoal? Mudou porque eu aproximei, tá certo? Usei a aproximação. Tá legal? Então, veja, olha o nosso p-valor aqui, 0,0070 é menor do que 1%, né? Então nós rejeitamos a hipótese nula. E olha que legal, ficou muito perto do que nós encontramos, né? Opa, é muito perto do que nós encontramos. Isso é por causa, se eu tivesse usado esse valor, se fosse possível usar esse valor, nós teríamos chegado exatamente ao resultado do R, tá? Mas como eu aproximei para menos 242, né? Então não, ficou 0,0078. Mas ficou resultado, eles concordam. Tá legal? Então, para vocês verem como o resultado é muito importante, tá? Eu vou ilustrar agora, eu quero mostrar para vocês algo que eu considero bastante interessante. Eu vou usar, vocês estão vendo a lista 6, não estão? Sim. Então, eu vou ilustrar
eu vou ilustrar, eu fiz isso, né? É muito comum a gente pensar, não, em estatística 1 não tem nenhum modelo envolvido em estatística 1. Não, não é verdade, tem. A gente só não mostra esse modelo porque já não começamos com esse modelo para não para tornar talvez mais simples, mas eu, na minha opinião, eu acho que deveria começar com ele, tá? Mas vamos usar esse exercício como exemplo, tá legal? Esse exercício, olha, depois de analisar mais de 2 milhões de chamadas telefônicas, a empresa CWD relatou que a duração média de todas as chamadas internacionais era de 295 segundos. Em um esforço para aumentar a duração das chamadas internacionais dos lucros, a companhia realizou uma extensa campanha de anúncios. Alguns meses depois da aparição dos primeiros anúncios, obteve-se uma amostra aleatória de 48 chamadas internacionais. A duração média observada foi de 306,3 segundos. Suponha que o desvio padrão seja de 52 segundos. Há alguma evidência que sugira que a campanha promocional, né, que a campanha de anúncios tenha surtido efeito? Essa é a pergunta, tá? Então, eu vou começar com um modelo bem simples, tá certo? Vamos lá. Então, vocês estão conseguindo ver a lousa, pessoal? Deixa eu ver. Sim. Então, eu tenho uma amostra, né? Eu tenho um Y1, Y2, até YN, o nosso YN aqui. O nosso N aqui é igual a 48. O YI é a duração em segundos da IESMA chamada internacional, certo? Então, se você olhar, eu posso dizer que esse modelo ele é Mi mais um erro aleatório. Então, o que é esse erro? Quando nesse erro ele é uma função de todas as variáveis que eu poderia utilizar como controle, mas eu não estou utilizando. Por exemplo, a renda dos meus usuários está incluída nesse modelo? Variável renda? Sim ou não? Vocês acham que a renda influencia na duração das chamadas internacionais? Pode influenciar? Pessoal, tem alguém aí? Não. Tem sim, professor. Bom. Então, vocês acham que a renda pode influenciar na duração das chamadas internacionais? Supondo que você não vai usar, por exemplo, o WhatsApp, vai usar o telefone. Sim, deve influenciar, né? A idade das pessoas também deve influenciar. Então, tem vários fatores que devem influenciar na duração das chamadas que não estão incluídas nesse modelo. Então, elas vêm para o erro aleatório. Tá? Todo modelo estatístico, tá? A gente tem esse erro que são todas as variáveis que podem influenciar na minha resposta. Estou dizendo que a minha resposta é Mi mais um erro, ou seja, você está vendo aqui, ó, esse erro pode ser positivo. Então, se não tivesse erro, todos esses pontinhos, que seriam as durações das chamadas internacionais na minha amostra, estariam em cima da linha vermelha, né? Mas existe. Então, ou esse erro ele é positivo, então esse pontinho sobe da linha vermelha, ou esse erro é negativo e ele desce da linha vermelha. Mas ele vai ficar oscilando em torno desse valor. Tá? Então, um exemplo disso, para vocês verem, eu tenho aqui, deixa eu limpar o R, eu tenho aqui as 48 chamadas telefônicas, olha só, a duração de uma amostra, tá, pessoal? É bem similar ao exercício, é só para a gente ilustrar numericamente. Vocês estão conseguindo ver os números aqui? Está muito pequeno? Dá para ver sim. Então, esses são os números em segundos, tá? Das durações das chamadas telefônicas, das 48, aqui é uma amostra de 48. Se você fizer o gráfico ao longo do índice dessas observações,
você vai ver que não há tendência nenhuma, nem de crescimento, nem de decrescimento. Esses valores estão oscilando em torno dessa linha azul. Estão conseguindo observar? Sim. Tá? Estão oscilando em torno desse valor. Então, eu preciso. Então, o nosso modelo, opa, esse modelo parece que é adequado para esse problema, né? Então, vamos ver aqui, então, quais são as suposições que nós fazemos sobre esse erro, tá? Esse erro, ele é uma variável aleatória. Tá? Ele é uma variável aleatória. Tá? Ele não é observado, mas ele influencia, ele não é observado, porque são todas as variáveis que influenciam na resposta, mas que eu não estou observando, então esse erro não é observado. Ele é uma variável aleatória que a gente supõe que ele tem média zero e variância sigma 2, certo? Esse erro, eu posso olhá-lo como yi menos mi. Tá? Embora ele não seja observado, eu posso predizê-lo. E quem prediz esse erro aleatório é o resíduo do modelo. O resíduo, eu estou chamando ele de EI. Ó. EI é o εi chapéu. É o valor estimado do erro aleatório. Tá? E esse erro, esse resíduo, é yi menos mi chapéu. Então, como estimar mi? Né? Existem várias possibilidades. Tá? Se eu faço uma suposição sobre a distribuição desse erro aleatório, eu posso usar, por exemplo, máxima verossimilhança. Se eu faço suposições só sobre os momentos, né, aqui é o primeiro momento, segundo momento central, eu posso usar método dos momentos e método dos momentos generalizados. Eu também posso usar o que nós chamamos de mínimos quadrados. Aqui eu vou usar mínimos quadrados, tá? Que é muito comum esse método de estimar o parâmetro mi, tanto em econometria 1, como análise de dados 1, e às vezes eu não sei, pode ser utilizado até em análise de dados 2, tá certo? As propriedades desses estimadores vocês irão estudar nessas unidades curriculares. Bem, uma possibilidade é usar método dos mínimos quadrados. Então, o que é o método dos mínimos quadrados? É minimizar a soma de quadrados dos resíduos aleatórios. Então, essa soma de quadrados dos resíduos aleatórios, eu estou chamando de S de mi chapéu. É uma função de mi chapéu. E eu quero minimizar a soma dos quadrados desses resíduos. Tá certo? Então, aqui a gente vai usar, vai expandir isso aqui, não, vou ter uma função quadrática, né? Isso aqui é o somatório para i valendo de 1 até n de y quadrado, menos 2 mi chapéu y mais mi chapéu quadrado. Né? Então, ajeitando, distribuindo o somatório em cada parcela dessa soma, nós vamos obter o somatório para i valendo de 1 até n de mi chapéu quadrado, menos mi chapéu vezes 2 vezes o somatório de i valendo de 1 até n de y, mais o somatório de i valendo de 1 até n de y quadrado. Olha. Então, se eu posso simplesmente só resumir para aqui, o mi chapéu quadrado, ele não depende do índice i, significa que eu estou somando ele em n vezes. Então, vai ficar n mi quadrado, n mi chapéu quadrado, menos mi chapéu, vezes 2, vezes o somatório de y variando de 1 até n, mais o somatório para i variando de 1 até n de chapéu, de y quadrado. Tá? Então, isso deve lembrar vocês, agora a gente vai lembrar lá no nono ano do ensino fundamental. Isso deve lembrar uma função quadrática, ó, uma equação do segundo grau. Onde, em quem? Em mi chapéu. Olha só. A equação do segundo grau é ax quadrado mais bx mais c. Opa! Quem é o a? É n. Quem é o x quadrado? É mi chapéu quadrado. Né? Quem é o b? Opa, é menos duas vezes, é duas vezes somatório para i valendo de 1 até n de y. E quem é o c? É o somatório para i valendo de 1 até n de y quadrado. Se fosse números, eu teria um número aqui. Ó. Seria um número aqui. Aqui também. Tá? O dobro, né? Então, isso é uma função quadrática. E nós vimos que uma equação do segundo grau, né, ele tem com concavidade para cima, porque o nosso A é positivo, né, concavidade para cima, ele tem um ponto de mínimo.
E esse ponto de mínimo se encontra no vértice dessa parábola, porque o gráfico é uma parábola, né? Tá? Encontra no vértice dessa parábola. E é um mínimo global. Poderia ter feito usando cálculo? Claro que poderia ter feito usando cálculo. Deriva a primeira vez em Mi-Chapéu igual a zero, acha o ponto crítico, deriva a segunda vez, aí vai ficar negativo, aí você vai ter ponto, vai ficar positivo, desculpa, e aí vai ser ponto de mínimo local, como é uma parábola, né? Você faz o estudo, antes de Mi-Chapéu vai decrescer, depois vai crescer, então vai ser um ponto de mínimo global. Tá? Mas nesse caso em particular, não precisa, isso vai ser importante quando vocês estiverem colocando variáveis e tiverem essa mi for função de várias variáveis, e aí vai ser, você, por exemplo, de duas variáveis, então, no caso, o modelo de regressão simples vai ter que estimar dois parâmetros, vai ser função de beta 0 e beta 1, por exemplo, e aí você vai precisar do conteúdo de matemática 2, derivadas parciais, enfim. Tá? Mas nesse caso não precisa, dá para fazer assim. Então, quem é o Mi-Chapéu é o x do vértice, que é menos b sobre 2a. Olha, menos b, quem é o b? É menos 2 somatório de y. Então, vai ficar menos com menos dá mais, 2 somatório vezes o somatório de y dividido por 2n. Então, vai ficar 2, que multiplica o somatório de y para ir variando de 1 até n, dividido por 2n. Vai embora, vai ficar 1 sobre n somatório de y barra. Olha que interessante. O estimador de Mi é Mi-Chapéu, estimador pontual de Mi é Mi-Chapéu, e a média. Olha que curioso, que legal. Né? E qual é a estimativa? Né? O valor numérico, né? É y barra, é a média dos valores observados. Tá certo? A média dos valores observados. Vamos ver como isso funciona naquele nosso conjunto de dados? Então, pessoal, existe uma função, tá certo? Existe uma função chamada LM, que é Linear Models. Depois eu vou chegar por que é linear. E eu vou ajustar esse modelo que eu mostrei para vocês usando mínimos quadrados, que é isso que essa função faz. Vocês estão vendo o R? Não. Sim. Então, eu vou guardar o ajuste desse modelo num objeto chamado fit. Então, ajustei esse modelo. E ele ajusta. E olha a estimativa aqui, ó. 306,6. Se você pegar a média desses valores observados, a média deles, seria a nossa estimativa, é 306,62. É porque aqui está com uma casa só, tá? Ele dá o erro padrão dessa estimativa e ele faz um teste para saber se eu posso considerar que se esse Mi é igual a zero. Obviamente que ele não é zero, né? Olha só o nível de significância, que é o P-valor. Isso aqui é o nosso valor P, bem menor do que 1%, tá certo? Então, se vocês olharem para esse gráfico que está aqui, ó, essa linha azul corresponde a 306,62. Tá certo? 306,62. Muito bem. Né? Olha que interessante. A gente estima, né? Tem um erro padrão, eu posso construir um intervalo de confiança, colocar aqui, tá certo? Esse é o intervalo de confiança. Vamos obter o intervalo de confiança, então? Eu vou obter o intervalo de confiança. Olha o nosso intervalo de confiança aqui. Ó. Olha a nossa estimativa, 306,62. Olha o nosso limite inferior, tá? Considerando um intervalo de confiança de 99%, tá? Vai de 284,33 até 328,91. Bem, né? Agora, só para... eu acho que vale a pena a gente, já que está discutindo esse exercício, já que a gente está discutindo esse exercício, vale a pena a gente
vir aqui, e eu vou colocar aqui, esse é o exercício 2, né? Opa, deixa eu apagar aqui, tá? Vocês estão vendo a lousa, né? Sim. Esse é o exercício 2, né? Lista 6. E essa aqui é a primeira solução. Tá legal? Na primeira solução, né, no que nós precisamos? Nós precisamos, no passo 1, definir as hipóteses. Né? E as hipóteses são H0 μ igual a 295, e a hipótese alternativa, μ maior do que 295. Né? No passo 2, né? Olha só, o estimador pontual de μ. Nós já sabemos, né, que é y barra, né? Eu vou chamar de x aqui só para a gente manter a anotação, tá? Pelo TLC, x barra segue uma distribuição normal. Média μ e variância sigma 2 sobre n. 52. Opa, desculpa, pessoal. 52 ao quadrado sobre n, que é 48. Isso. Sobre H0, considerando que H0 é verdadeira, x barra segue uma distribuição normal, com média μ igual a 295 e variância 52 ao quadrado sobre 48. Tá? Então, só para a gente ser mais rápido aqui, né? O desvio padrão, que é sigma de x barra, é a raiz de 52 ao quadrado sobre 48. Isso aqui vai ser igual a 7,5056. Legal? A estatística de teste sobre H0 é Z, que é x barra menos 295 sobre 7,5056. Isso será uma distribuição normal, 0. Tá legal? Então, tem o terceiro passo, né? O terceiro passo é a construção da região crítica. Tá certo? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês antes de construir a região crítica. A hipótese H0 é μ igual a 295. Vamos voltar aqui no R. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. O nosso intervalo de confiança, de 99% de confiança, contém a μ igual a 295 ou não? Talvez fique mais fácil de vocês verem. Deixa eu rodar de novo aqui. Ó. Nosso intervalo de confiança contém 295 ou não?
Contém, né? Porque ele vai de 284,33 até 328,91. Então, ele contém a 295. Então, quando o intervalo de confiança contém o valor proposto sobre a hipótese nula, nós não, quando realizarmos o teste de hipótese, nós não rejeitaremos H0, certo? Não haverá evidência para rejeitarmos H0, certo? Então, essa é só uma observação importante. Opa. Então, pessoal, o terceiro é a construção da região crítica, né? Que é a nossa região crítica. Certo? Então, fixado alfa em 1%, né? Certo? E como a nossa hipótese alternativa é unilateral à direita, nós deveremos rejeitar H0 se o tempo médio de duração das chamadas. Opa, peraí, eu apertei aqui um botão. Chamadas internacionais. Observado na amostra, estiver à direita de algum valor crítico. X, tá? Muito bem. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo com isso o seguinte. Agora eu estou na escala da nossa densidade do nosso estimador. Tá? Então, aqui é x barra, aqui é f de x barra. Nós sabemos que x barra tem uma distribuição normal. Aqui é mi igual a 295.
Então, eu tenho aqui o nosso valor crítico. O nosso X crítico. Essa área vermelha é o nosso alfa, ela vale 1%. Tá? Se eu achar um valor maior ou igual a X crítico, eu vou rejeitar a hipótese. Tá bom? Então, como é que fica a nossa região crítica, né? Nossa região crítica é o conjunto dos x barra obs pertencente aos reais, tal que se eu achar um x barra obs maior ou igual a este x crítico, eu rejeito H0. O problema agora é achar o x crítico. Para isso, a gente vai usar o nosso alfa, que é a probabilidade do erro tipo 1. Nós sabemos que o nosso alfa é 1%, e nós sabemos que a probabilidade de rejeitar H0 é a probabilidade de x barra ser maior ou igual a esse x crítico, dado que μ é igual a 295. Né? Certo? Então, isso vai ser padronizando, nós temos x barra tem distribuição normal, isso vai ser a probabilidade de z ser maior do que este x crítico, menos 295 sobre 7,5056. Tá? Se a probabilidade de z ser maior ou igual a x crítico menos 295 sobre 7,5056 é de 1%, é porque a probabilidade de z ser menor ou igual a x crítico menos 295 dividido por 7,5056 é de 0,99, né? Certo? Então, a tabela da distribuição normal, 0,99. Vamos lá, 0,99. 2, ó, tá entre 2,33, deixa eu ver aqui, ó, 2,33, 2,32, tá vendo? 2,33, 2,32. Vou pegar 2,33, tá bom? Poderia ter pegado 2,3. Você pode, professor, mas eu poderia ter pego 2,3? Poderia, não estaria errado. Não. Mas eu vou pegar 2,33. Então, isso implica que o nosso x crítico, menos 295 sobre 7,5056, isso aqui é 2,33. Resolvendo essa equaçãozinha do primeiro grau, nós achamos que o nosso x crítico é igual a 312,4880. Tudo bem? Então, olhando, né, na nossa, fazendo o gráfico novamente, aqui está o nosso Mi, 295, e aqui está o nosso X crítico, igual a 312,4880. Essa área alfa aqui é 0,0. Tá? Olhando para o nosso... Agora, vem o quarto passo. X barra obs. O nosso X barra observado foi de 306,3.
306,3 não pertence à nossa região crítica, porque 306 está aqui, ó. Aqui está 306,3. Veja que essa área em verde aqui, ó, inclui a área vermelha. Então, essa área em verde é maior do que o nosso alfa. Então, logo quando eu for calcular o p-valor, que eu vou comparar essa área verde, né, o valor dessa área verde com o valor da área vermelha, eu já sei que eu não vou rejeitar H0, porque eu só vou rejeitar H0 se o valor P, que é essa área em verde, for menor do que a área em vermelha. E não vai ser. Né? Então, eu já estou fazendo isso, eu já vejo que o nosso p-valor vai ser maior do que o nosso alfa. Né? Bem, então, como x barra off não pertence à região crítica, né, o quinto passo, x barra off não pertence à região crítica, tá? Não há evidência. Ao nível de 1%, de que a duração média das chamadas internacionais tem aumentado. Tem aumentado. Portanto, a campanha não surtiu efeito. Então, a consequência é que a campanha internacional não surtiu efeito. Tá? Então, seria a nossa solução. Eu vou partir para a terceira solução,
Eu acho que a segunda solução é simplesmente, em vez de você calcular, você vai usar vai ser o Z crítico vai ser 233, e depois você calcula o Z óbvios, tá? E aí faz o mesmo processo aqui. Aqui o que muda é que aqui, se o valor observado, se o valor da estatística observado for superior ao Z crítico, e o Z crítico a gente já sabe que é 233. Então, eu vou partir para a terceira solução, tá? Que é usando o p-valor. A terceira solução diz o seguinte: no terceiro passo aqui, fixado alfa em 1%, como a hipótese alternativa unilateral à direita, devemos rejeitar H0 se valor P igual à probabilidade do valor nós observarmos o valor da estatística, né, Z óbvios, for menor do que o nosso alfa, que é 0,01%. Quarto passo, nós vemos que o x barra óbvios foi 306,3, e o nosso Z óbvios, que né, vai ser x barra óbvios menos 306,3 sobre 7,5056, ou seja, 306. Opa, não é 306 aqui não, tá, pessoal? É 295. 306,3 menos 295 dividido 7,5056. Isso aqui é 1,5055. Tá certo? Eu vou considerar isso aqui aproximadamente 1,51. Tá? Ou seja, então, a probabilidade de dizer que ser maior ou igual a 1,51, isso aqui é igual a 1 menos a probabilidade de Z ser menor ou igual a 1,51. Tá? 1,51 é a 9345 na tabela da distribuição normal. 1,51, ó. 0,9345. Tá? Então, isso aqui vai ficar 1 menos 0,9345, 0,0655. Ou seja, essa área realmente é maior do que 1%, né? 6,55%. Tá certo? Então, rejeitamos não há evidência para rejeitarmos a hipótese nula.
Tá? Então, segue a conclusão. Né? Não há evidência ao nível de 1% de que a duração média das chamadas internacionais tenha aumentado, consequentemente, a campanha promocional não surtiu efeito. Certo? Então, isso é muito interessante, né? A gente olha, e mesmo no valor numérico aqui, eu vou fazer o teste, né? O teste para esses valores, ó, a X, a hipótese alternativa é maior, a média, o desvio padrão e o nível de confiança, né? Que nesse caso, é 1 menos o alfa. Na hora que eu for efetuar esse teste, certo? É 0,061, né? A hipótese alternativa é verdadeiramente maior do que 295, ela não é. Então, nós rejeitamos a hipótese. Então, eu fiz, mostrando o p-valor na mão, né? E fiz agora usando o R, tá certo? Então, nós estimamos, ó, nós observamos o modelo para os dados, nós estimamos o parâmetro, nós construímos o intervalo de confiança para esse parâmetro e nós realizamos um teste de hipótese sobre esse parâmetro. Ou seja, nessa aula, eu fiz a revisão de praticamente toda a matéria que nós consideramos, com uma pequena descritiva, certo? Ou seja, é um exercício que engloba tudo, tá? Toda a nossa matéria a gente revisa num exercício como esse, tá bom? Só mais algumas observações que eu considero importantes, tá? A gente já observou a estimativa, voltando aqui para a lousa, tá, pessoal? O nosso estimador do sigma 2 é a nossa variância amostral, certo? Por que é a variância amostral, né? E não populacional? Populacional é que se eu conhecesse o Mi. Eu não conheço o Mi, eu vou estimar o Mi. Então, eu vou perder um grau de liberdade por estimar o parâmetro, a média populacional, usando a média amostral. Então, por isso que esse estimador ele é muito importante. E ele é a soma de quadrados dos resíduos. Ó. Isso aqui é um resíduo. Né? Então, é a soma de quadrados do resíduo dividido por n-1. A soma de quadrados do resíduo é o estimador da variância. Agora, existem situações onde esse Mi, essa média, né, eu quero mostrar para vocês o seguinte, tem um detalhe que quando a gente olha o modelo dessa forma, com essas suposições, tá certo? Isso tem uma implicação importante, tá? Que isso quer dizer o seguinte, que o nosso Y, ele é medido com erro, nossa variável resposta é medida com erro, tá? Por quê? Porque ele é um valor, é um parâmetro mais um erro. E esse Y é uma variável aleatória, cada YI é uma variável aleatória. Tá? Ou seja, a esperança de YI é Mi, e a variância do YI é sigma 2. Sigma 2 epsilon. Tá? Então, isso é muito importante, tá, pessoal? Muito importante. Tá? Então, quando a média, né, é uma função de variáveis, de covariáveis, que vocês vão aprender que são as variáveis explicativas, se já não estiverem vendo, são as variáveis explicativas, essas variáveis explicativas, eu tenho, nesse caso, P variáveis explicativas, eu posso escrevê-las assim, tá? Essa média eu posso escrever como beta 0 mais beta 1x1 mais beta pxp. Tá? É um modelo linear, porque é linear nesses parâmetros beta 0 aqui. Ó, tá? Beta 0. Ou assim, também é um modelo linear. Veja que é a variável que eu aplico o logaritmo, é a variável que eu elevo ao quadrado, mas o parâmetro, que é beta 0, beta 1, não se altera. Isso é o que nós chamamos de modelos lineares nos parâmetros. Tá? Essas variáveis podem ser quantitativas ou qualitativas, tá certo? Enfim, vocês vão ver isso nos modelos. Eu também posso ter modelo não linear, como a média ser uma função não linear dessas variáveis aqui. Tá? Nesse caso, é um modelo não linear, não linearizável, mas eu posso ter modelo não linear linearizável, como é o caso desse aqui, que se você aplicar a transformação, o logaritmo neperiano, em ambos os lados dessa igualdade, você vai obter aqui o ln de yi, e aqui vai ser o ln desse produto, e a gente sabe que o logaritmo do produto é a soma dos logaritmos, olha só. Então, aqui eu vou ter o ln de beta 0 mais B1T mais o ln do εi, se você olhar, chamar esse ln de beta 0 estrela, aqui não vai se alterar, vai ficar beta 1T,
mas esse ln de epsilon e de epsilon em estrela, eu caio no modelo linear nos parâmetros. Então, vocês vão aprender vários modelos em econometria, modelo linear, modelo log-min, log-log, lin-log, você vai ter todos os modelos para linearizar o modelo, para transformar o modelo, enfim, vocês vão aprender. E aí precisa de cálculo, tá, pessoal? Tá? Bem, principalmente o pessoal de ciências atuariais e de economia, né, que tem curso de cálculo, administração, precisa entender só, contábil, precisa entender só esse processo, tá? Só para ilustrar como esse modelo não linear, eu mostrei para vocês na nossa última aula essa análise que eu fiz dos candidatos e tudo. Vocês estão vendo o gráfico, pessoal? Sim. Então, esse modelo, ó, modelo Serra, modelo Dilma aqui, tá, para porcentagem, é um modelo não linear, não linearizável e com restrição. A estimação é obtida com restrição, porque a soma das porcentagens tem que ser igual a 100%. Tá? Ou seja, a soma dessa porcentagem mais essa tem que somar 100%. Tá certo? Aqui era só Dilma, Serra e os outros candidatos, eu juntei em outros. Tá? Eu só fiz o gráfico para Dilma e da Serra. Então, se vocês olharem aqui, ó, esse é um modelo não linear. E olha que interessante. Tá vendo? Esse aqui esse aqui é o beta 0, beta 1 e beta 2 estimado para o Serra. Né? E olha que interessante. Quando t for zero, né, o exponencial vai valer 1, né, porque vai ficar i elevado a zero, né, que é menos 0,004 vezes zero, é zero. Então, i elevado a zero é 1. Então, no tempo zero, a porcentagem de intenção de votos para o Serra, estimado por esse modelo, é 42,2%. E o valor observado no tempo zero para o Serra é 38,2%. Olha que legal. Aqui, ó, a primeira medida do Serra, o valor observado e a predição. Tá? Então, mas olha que interessante, quando t for para infinito, esse termo todo aqui, ó, vai para zero. Por quê? Porque aqui é e elevado a menos 0,0004t. Isso equivale a colocar 1 sobre e elevado a esse valor. Quando t for para infinito, esse 1 sobre esse exponencial vai para zero. Então, essa parcela toda dessa soma vai para zero. Então, para um tempo muito grande, a porcentagem de votos para o Serra é só de 17,74% dos eleitores vão votar no Serra. Certo? E quanto que para Dilma, num tempo longo, ia ser de 82,24%. Isso está me dizendo o seguinte, embora aqui no primeiro turno ocorra um empate técnico, no segundo turno a Dilma ganha do Serra. Tá certo? E isso é baseado no modelo não linear e não linearizável. Certo? Que é aquele modelo que eu estou mostrando para vocês lá. Tá? É uma possibilidade. Tá? Só que lá eu coloquei com P, com variáveis explicativas, e aqui só com uma, que é o tempo. Tá legal, pessoal? É isso que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Na próxima aula, eu vou continuar tirando dúvida. Tá? O pessoal do Integral, eles me pediram para, se tiverem dúvidas, e eles vão trazer dúvidas do R para poder tirar, se vocês quiserem fazer o mesmo, tudo bem. Tá? Eu falei para eles que eu vou tirar todas as dúvidas que eu puder tirar do R para eles. E posso fazer o mesmo para vocês. A partir da semana que vem, eu já vou liberar a entrega do nosso trabalho 2. Tá? Então, o nosso trabalho 2 está para o dia 15 de fevereiro, né, que é o nosso último dia. E, bem, pessoal, eu quero alertar que, assim, eu gostaria que vocês colocassem aí no WhatsApp de vocês, da turma, eu acho que vocês têm WhatsApp aí para se comunicar, que é o seguinte. Vocês receberam a lista de todos os alunos que tinham cumprido e não cumprido, né? O 1 era cumprido, o 0 era não cumprido do trabalho 1. Quem não entregou o trabalho 1, não precisa entregar o trabalho 2. Certo? Eu enviei o relatório
para todos. Todos vocês receberam. Alguém aqui que está presente não recebeu? Tem alguém aí, pessoal? Sim, professor. É que eu acho que todos receberam. Tá? Então, assim, eu fico muito triste em saber, em fazer isso, mas era o nosso critério de avaliação. Tá? Bem, outra coisa que eu queria perguntar para vocês, então, a partir da semana que vem, eu vou continuar vindo para tirar dúvida, inclusive no dia 15, que é para qualquer dificuldade que vocês tenham, vocês podem tirar de qualquer exercício da lista, em particular os exercícios do trabalho. Tá certo? Outro detalhe, eu gostaria de saber o seguinte, nós estamos chegando no final, eu gostaria de saber da opinião de vocês sobre como é que foi o curso, como é que foi o nosso curso, o que é que vocês acharam do curso, como foi a condução do curso. Gostaria de ouvir a opinião de vocês. Eu achei que foram muito boas as aulas, professor. As dúvidas ficaram bem esclarecidas. Eu senti que os exemplos no R ajudaram muito a ilustrar. Grande parte das matérias eu tirei as dúvidas com os exemplos no R. E eu acredito que tenha sido muito produtivo. Apesar das circunstâncias do EAD emergencial, eu acredito que deu uma contornada boa na situação. Obrigado, Geisa. Mais alguém gostaria de... Bem, pessoal, então eu agradeço a presença de vocês, tá? Legal. Alguma crítica, pessoal? Vocês têm alguma crítica a fazer sobre o curso, que poderia melhorar? O que vocês acham? Bem, pessoal, agradeço então a vocês a participação. Nos vemos na terça que vem. Se vocês quiserem tirar dúvidas do R, podemos aproveitar essas duas atividades. Se tiver dúvida, principalmente dos exercícios, podemos tirar de qualquer lista, tá? Podemos tirar esse tempo para nós tirarmos essas dúvidas. E do R também, tá? Então, desejo a todos aí uma boa semana. Nos vemos na terça que vem. Terça que vem já vai estar liberado no Moodle o acesso para entrega do trabalho. Tá legal? Tchau, tchau, pessoal. Até semana que Obrigada, vem. Tchau, professor. Boa professor. noite. Obrigado. Boa noite.